Olá, alunos do IFRO, estamos aqui para a nossa aula de revisão. Então, hoje os conteúdos vão ser todos repassados para que vocês possam ter dicas importantes para realizar a nossa prova. Está aqui comigo o professor Eduardo, no chat. Bom dia, Olá, professor Eduardo. Bom dia, professora, bom dia, alunos. Então, fiquem atentos aí com a aula de revisão. E tem muita coisa importante aí para ser passado para vocês fazerem a prova direitinho, tá? Bom, com respeito à aula de hoje, nós vamos abordar alguns conteúdos que falam sobre variáveis, sobre expressões aritméticas, lógicas e relacionais. E também vamos abordar estruturas de controle de repetição, estruturas de controle de seleção. Vamos trabalhar com funções e também funções recursivas e modularização. Então, esses serão os nossos conteúdos. O objetivo da nossa teleaula hoje é desenvolver algoritmos simples utilizando entrada e saída de dados, usando expressões aritméticas, relacionais e lógicas, usando estruturas de controle de seleção e repetição, procedimentos e funções. Bom, com respeito aos tipos de dados, que é o primeiro conteúdo importante na linguagem de programação, nós temos que ter em mente que para representar um dado do mundo real, no mundo virtual, nós precisamos estabelecer um domínio para esse dado. E os principais domínios que nós temos na programação são os dos números inteiros. Então, eu vou utilizar números inteiros para representar, por exemplo, a idade de um aluno. Então, qualquer tipo de dado que não tenha casas decimais, que não possa ser quebrado, como a gente costuma dizer, ele pode ser representado através de um número inteiro. O outro domínio é o domínio dos números reais. Nesse domínio, nós podemos, por exemplo, representar a nota de um aluno. Lembrando aqui que na linguagem Python, nós utilizamos o ponto e não a vírgula. Então, aqui nós temos um dado que é 7.5, mas lá no Python nós temos que escrever 7.5. Nós temos também o tipo texto. No tipo texto, nós vamos representar um conjunto de caracteres, por exemplo, o nome de uma pessoa. Esses caracteres não se resumem simplesmente às letras maiúsculas ou minúsculas, mas também eles incluem os dígitos, incluem os símbolos, né, o underline, o asterisco, qualquer outro símbolo que é escrito entre aspas. Né? E no Python a gente pode usar aspas simples, como está aqui, ou então as aspas duplas. E nós temos ainda o tipo lógico. O tipo lógico é aquele que é somente de dois possíveis valores, que é o verdadeiro e o falso. Então, aqui nós podemos representar, por exemplo, a frequência de um aluno. Quando ele vem à aula, por exemplo, nós representamos isso através de um P, e isso na programação pode ser feito através do true. E o F para representar o falso, né? Então, representa um valor de verdade e falso. Então, em muitas linguagens de programação, a gente tem que declarar os tipos das variáveis antes de usar. Mas em Python, basta atribuir um valor à variável e essa variável assume esse valor e esse tipo. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada i de idade e atribuir a ela o valor 18. Nesse momento, ela é uma variável do tipo inteira. Bom, os tipos de dados são muito importantes porque eles dizem para a gente como nós vamos trabalhar com esses números, certo? O que nós vamos poder fazer com esses números ou com essas variáveis, desculpa, né? Então, as operações estão embutidas no tipo que essa variável assume. Por exemplo, se é uma variável inteira ou real, eu vou poder fazer uma conta com essa variável, uma expressão aritmética. Se é uma variável do tipo lógica, eu vou colocar ela em expressões relacionais, em expressões lógicas. Se é uma variável do tipo texto, eu vou imprimir essa variável, vou modificar, vou fazer a leitura dessa variável, certo? Então, à medida que nós formos passando os slides da aula de hoje, vocês podem interagir com a gente através do chat e mandar as dúvidas que vocês tenham. Professor Eduardo, temos alguma questão aí no chat?
ainda não, mas fiquem atentos que tipos de dados, é essencial para a programação. Os tipos no Python são dinâmicos, né? Mas, como a professora falou, ele atribui o tipo por debaixo dos panos, vamos dizer assim. Então, pode continuar, professora. Obrigada. Bom, assim que nós temos uma variável do tipo inteiro ou real, nós podemos, por exemplo, usá-las em expressões aritméticas. Aí nós temos os principais operadores aritméticos, que são aqueles que nós já conhecemos lá desde a escola, né? Então, a soma, que é representada por uma cruz, a subtração, que é um traço, a multiplicação, que é um asterisco, a divisão, que é uma barra. Então, esses símbolos aqui, essas operações, são nossas conhecidas, né? Nós trabalhamos bastante com elas, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Nós temos a potência, né, que ela é utilizada através do símbolo de 2 asteriscos. Então, por exemplo, se eu tenho um número 2 ao cubo, em Python eu vou fazer 2 asterisco, asterisco, 3. Né? Então, isso aqui vai ser 8, certo? Nós temos ainda os operadores de divisão inteira e resto da divisão. Esses operadores são aqueles que são um pouquinho diferenciados do que nós estamos acostumados a utilizar. Então, qual é a diferença, por exemplo, da divisão com uma barra para a divisão com 2 barras? A diferença dessas duas divisões é que uma delas, a primeira, por exemplo, se eu dividir 10 por 3, isso aqui vai dar 3.333. Se eu dividir 10 com o operador de divisão inteira por 3, isso aqui vai dar 3, certo? Então, esse operador barra, barra de divisão inteira, ele retorna simplesmente a parte inteira da divisão. E associado a esse operador, nós temos o resto da divisão. Por exemplo, qual é o resto da divisão inteira de 10 por 3? É 1. Certo? Então, essa é a principal diferença desses dois operadores e ainda como funciona o operador de resto de divisão. Na lógica de programação, nós chamamos esse operador de resto da divisão de mode, né? E esse aqui de div, a divisão inteira. Então, esses são os símbolos utilizados para escrever expressões aritméticas. Vamos passar agora para os símbolos utilizados para escrever operações relacionais. Então, os operadores relacionais são aqueles maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, o igual, igual e o diferente. Então, lembrando que essas operações aqui sempre vão ter como resultado um valor lógico, que é o verdadeiro ou o falso. Então, o sinal de maior, também nós conhecemos, né? 3 maior que 2, então isso aqui é true. O maior ou igual, que nós estamos acostumados a ver assim, né? Com esse símbolo, na programação nós temos essa pequena alteração. Então, por exemplo, 2 maior ou igual a 3, isso é falso, né? True e falso. Lembrando, né? Dos nossos tipos lógicos. O menor ou igual, e ainda nós temos o igual ou igual. O igual ou igual vai comparar dois valores. Então, 2 é igual a 3. Então, isso aqui vai resultar num valor de verdade falso, certo? 2 é diferente de 3, isso vai resultar num valor de verdade verdadeiro, true, certo? Então, essas expressões são utilizadas quando nós precisamos de uma condição, né? Então, por exemplo, num comando if, num comando while, nós vamos utilizar os operadores relacionais. Aí nós temos os operadores lógicos. Os operadores lógicos são aqueles mais diferentes, né, do que a gente está acostumado a estudar. Então, os operadores aritméticos e relacionais nós utilizamos com muita frequência na matemática, mas os operadores lógicos, eles são muito importantes no mundo da programação, né, professor Eduardo? Sim, muito importantes. Então, 100% do tempo aí, vocês que serão futuros programadores não podem perder aí essa explicação. Isso, então, às vezes, os operadores lógicos, eles também
retornam valores de verdade, né? Então, o resultado das expressões que usam esses operadores aqui também vai ser de dois tipos, o true ou o false, certo? Aí nós temos o operador lógico de NOT, que é o mais simples. O operador lógico de NOT, ele simplesmente inverte a expressão, o valor de verdade da expressão, desculpa. Então, o que era verdadeiro passa a ser falso, o que era falso passa a ser verdadeiro. Por exemplo, se eu tenho 3 é maior que 2, precedido de deixa eu apagar aqui, de um NOT. Então, o que vai acontecer? 3 é maior que 2, isso é verdadeiro. Só que NOT verdadeiro vira falso. Então, essa é a função do operador NOT, inverter o valor de verdade. Aí nós temos o operador AND. O operador AND, ele, quando opera sobre duas expressões A e B, ele vai retornar verdadeiro somente quando essas duas expressões forem verdadeiras. Por exemplo, se eu tiver 3 é maior que 2, AND 1 é menor que 5. Então, 3 é maior que 2 é verdadeiro. 1 é menor que 5 é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Nos outros casos, quando um dos elementos operados pelo AND for falso, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 10 é maior que 5, isso aqui é menor que 5, isso aqui é falso. Então, o AND passa a ser falso. Então, para que o AND retorne verdadeiro, qualquer um dos operandos tem que ser verdadeiro, né? Os dois têm que ser verdadeiros. No caso do OR, quando eu tenho uma expressão operada pelo OR, essa expressão vai ser falsa somente quando os dois elementos operados pelo OR forem falsos. Por exemplo, se eu tiver 1 é maior que 2, OR 3 é maior que 4. Então, 1 é maior que 2, isso é falso. 3 é maior que 4, isso é falso. Então, o OR desses dois elementos dá falso. Se por acaso um desses elementos for verdadeiro, por exemplo, 1 é menor que 2, isso é verdadeiro, então o OR passa a ser verdadeiro, certo? Então, basta ter uma atenção e aprender esses operadores aqui, porque quem for trabalhar no mundo da computação, da programação principalmente, vai utilizar essas expressões aí para toda a sua carreira. Bom, daí nós temos os comandos de entrada e saída de dados. Os principais são o input e o print. Então, o comando input, ele serve para fazer a entrada de dados. Então, nós temos aqui, por exemplo, x, input, digite um número, né? Lembrando que o comando input, ele realiza a entrada do teclado de strings, né, de caracteres. Então, quando eu quero um número, geralmente eu tenho que fazer uma conversão. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma entrada de dados de números inteiros, eu tenho que fazer x, recebe int, de input, e digite um número. Certo? No caso, se eu quiser fazer uma entrada de números reais, é só trocar o int pelo float. Desculpa. Então, aqui no caso, em vez de fazer uma entrada de dados com inteiros, eu vou fazer com reais. Y é igual a float. Tá dando problema aqui no quadro. Bom, no lugar do int, nós vamos colocar um float. E o comando de dados print, ele serve para imprimir. Então, quando eu quero imprimir uma expressão com x, que tem dentro da variável x, eu coloco print x, daí ele vai imprimir o conteúdo de x, certo? Aí nós temos as estruturas de controle de seleção. Então, nas estruturas de controle de seleção, nós vamos escolher se executamos ou não um determinado comando. Como assim? Então, até o momento, aqueles comandos que nós aprendemos, eles são executados um após o outro, na sequência em que eles aparecem.
Quando nós introduzimos as estruturas de controle de seleção, nós passamos a escolher se vamos ou não executar um determinado comando. Como assim? Nós avaliamos uma expressão, uma condição, e se essa condição for verdadeira, nós passamos a executar um comando. Se essa condição for falsa, nós podemos simplesmente não executar comando algum ou executar um outro comando. Então, a partir desse momento, com a introdução das estruturas de controle de seleção, nós podemos escolher se executamos ou não um determinado comando. Então, por exemplo, nós temos aqui um esquema. Então, nós temos uma condição. Se essa condição for verdadeira, uma sequência de comandos aqui vai ser executada. Se essa condição for falsa, então nenhum comando é executado e ele abandona a execução desse comando if. Aí nós temos um exemplo. X é igual a int input, digite um número. Se x é maior que 0, print o número digitado é positivo. Então, aí, o comando print o número digitado é positivo, ele pode ou não ser executado, dependendo do valor de x. Se eu digitar um x que é maior do que 0, esse comando será executado, senão ele vai ser ignorado. Aí nós temos o if-else. O comando if-else, ele é uma alternativa, quer dizer, nós temos dois comandos, onde um ou outro será executado. Se a condição for verdadeira, o comando 1 será o executado. Se a condição for falsa, o comando 2 será executado. Aí, como exemplo, nós temos a entrada de dados armazenando um valor em x e a condição. Se x é maior que 0, print o número digitado é positivo. Se não, print o número digitado é negativo. Então, aí nós temos dois comandos, né? Esse comando de print aqui e esse comando de print aqui, onde um deles vai ser executado. E essa execução vai ser dependente da condição que está aqui escrita no if, certo? Então, pelo menos um dos comandos será executado. Aí nós temos o comando if-elif. O comando if-elif, ele traz mais de uma condição. Então, cada um dos comandos tem uma condição de execução. E aquele que for verdade e tiver colocado em primeiro lugar, vai ser o executado. Então, se a condição 1 for verdadeira, ele executa o comando 1 e segue adiante para os próximos comandos depois do if-elif. E se essa condição for falsa, ele passa a testar as próximas condições, certo? E vai executar aquele comando cuja condição for verdadeira, né? Se nenhuma das condições for verdadeira, nenhum comando é executado. Aí nós temos, por exemplo, o comando, o exemplo de programa que recebe um número inteiro do teclado. Se esse número for maior que 0, ele vai imprimir que o número é positivo. Se não, se o número for menor que 0, ele vai imprimir que o número é negativo. Se não, se o número for igual a 0, ele vai imprimir que o número digitado é 0. Então, percebam que eu tenho aqui três condições. E a condição que for verdadeira vai ser aquela que vai ter o seu comando executado, certo? Aí, depois das estruturas de controle de seleção, onde nós escolhemos se vamos executar um comando ou não, nós temos as estruturas de controle de repetição. Aí o primeiro comando é o comando while. O comando while, ele determina a execução de um comando mais de uma vez. Então, eu vou executar o comando 1 aqui do nosso esquema enquanto a condição for verdadeira. Então, ele vem aqui, testa uma condição. Sendo essa condição verdadeira, ele executa o comando 1 e volta para testar a condição de novo. Sendo essa condição verdadeira, ele executa o comando 1 de novo e volta. E vai fazer esse teste e esse ciclo enquanto essa condição for verdadeira. Esse é o significado da palavra while. Então, while significa enquanto. Então, enquanto a condição é verdadeira, ele fica nesse ciclo aqui, certo? No momento que essa condição se torna falsa, ele sai e vai passar a executar o comando que está na sequência do while.
Aí nós temos um exemplo, né? Então, o programa solicita uma entrada de dados do teclado, certo? Aí ele atribui 0 a uma variável i, e enquanto esse i for menor que o número digitado do teclado, ele vai ficar fazendo esses comandos aqui. Imprime o i e incrementa o i de 1. Aqui nós temos um erro, tá? É i igual a i mais 1, ou então i mais igual a 1. Isso aqui é um comando de Java ou de C, não é de Python. Python, nós temos essas duas alternativas aqui para utilizar. Tá? Então, ele vai ficar, enquanto esse i for menor que o número digitado do teclado, ele vai ficar imprimindo o número e incrementando esse número de 1, certo? No momento que esse número passar a ser maior, o i passar a ser maior que o número digitado do teclado, ele sai fora. Por exemplo, se o usuário digitar aqui o número 3, vamos supor, dentro de x o número 3. Então, o que vai acontecer? I começa em 0 e o x em 3. Então, ele vai perguntar, i, que é 0, é menor do que 3, que é x, ele vai ser verdadeiro. Então, ele imprime o i, que é 0, e incrementa o i de 1. Então, agora o i passa a ser 1. Aí ele volta e testa de novo. Então, agora o i é 1. 1 é menor que 3? Sim. Daí ele imprime o 1 e incrementa o i de uma unidade. Agora o i passa a ser 2, certo? Daí ele volta e testa de novo. Agora ele vai perguntar, 2 é menor que 3? É menor que 3. Então ele imprime o i, que é 2, e incrementa o i de novo de uma unidade. O i passa a ser 3 agora. Daí ele volta e testa. 3 é menor que 3? Aí isso dá falso, né? Porque 3 não é menor que 3. Aí ele sai do laço e passa a executar o comando que está depois do while. Então aqui nós temos que ter cuidado com o seguinte. Quando eu tenho um comando while, e eu tenho uma variável que vai controlar esse laço, eu tenho que iniciar essa variável antes do while e tenho que mudar o valor dessa variável dentro do while. Pense se se a gente não tivesse aquele comando i é igual a i mais 1. O i sempre estaria em 0 e nunca, essa condição i menor que x nunca se tornaria falsa. E ele entraria em um loop infinito, né? Nesse programa, certo? Então, é muito importante, né, que a gente tenha cuidado que essa variável aqui, que está controlando o laço, essa condição que controla o laço, esse i eu tenho que iniciar ele antes do laço e tenho que incrementar ele dentro do laço. Alguma consideração, professor Eduardo? Queria aqui ressaltar que desde o momento que a gente entra em estruturas de controle, tanto a seleção quanto a repetição, temos que ficar atento na nossa linguagem de programação quanto à indentação. Lembrem-se que a gente está escrevendo os comandos numa mesma linha. A partir do momento que entra no if, ele passa... Aí vai ser executado um bloco de comandos. Esse bloco de comandos que vai ser executado, ele tem uma indentação a mais, um espaço a mais. Normalmente o editor de texto está configurado para dar espaço automático, mas o ideal em Python ou é dar 2 espaços ou 4 espaços antes, que é a convenção assim, utilizada pela maioria dos programadores, né? Ou 2 ou 4. Mas sempre é bom lembrar que tem que estar na mesma. O bloco de comandos tem que estar na mesma indentação, senão dá erro. Tanto no while, quanto no if, nos else, no for também. Perfeito, professor. Então, isso que o professor Eduardo mencionou se refere a esse espaço aqui, ó. Então, esse espaço aqui, todos os comandos que estão dentro do while, eles têm que ter essa mesma quantidade de espaços aqui na frente, ó. Senão vai dar erro, certo? Então, é muito importante manter essa linha aqui, né?
Bom, aí nós temos a estrutura de controle de repetição implementada através do comando for. O comando for é utilizado como um contador, né? Associado a ele nós temos uma expressão que gera um conjunto, né, de números a partir de um início até um fim, e utilizando um determinado passo, certo? E a partir do momento que esse início começa a ser contado até chegar no fim, o comando 1 vai sendo executado a cada laço. E depois que o comando for termina, ele passa a executar o comando 2 aqui no nosso esquema. Então, como exemplo, nós temos aqui o for x em range de 1 até 10 de passo 2 em 2. Aí ele vai imprimindo a variável x. Então, sempre no comando for, nós vamos ter a expressão range. Tá? Eu vou explicá-la um pouquinho antes de detalhar o comando for. A função range, ela retorna uma série numérica no intervalo enviado como argumento. Então, nós temos aqui, por exemplo, o range de 1 até 10 de 2 em 2. Então, essa expressão aqui, ela vai gerar um conjunto de valores que começa em 1, vai sendo incrementado de 2 em 2, então depois do 1 vem o 3, depois o 5, depois o 7 e depois o 9. Tendo fim em 10, lembrando que o fim nunca entra na expressão, certo? Então, esse comando vai ser gerado aqui de 1 até 9. No caso aqui, ó, range de 0 até 10 de 2 em 2, isso aqui vai gerar o conjunto numérico 0, aí incrementa de 2, dá 2, 4, 6 e 8. Aí o 10 é o limite superior e não entra. Quando nós temos o range só com um argumento, no caso aqui 10, nós temos que ter em mente que o início é 0 e o passo é 1. Então, os valores de default, quando não aparece de início e de passo, são respectivamente 0 e 1. Então, essa expressão aqui, ela começa em 0 e vai de 1 em 1 até chegar em 9. Por que 9? Porque o limite superior nunca entra. E quando nós temos uma expressão com dois argumentos, um deles é o início e o outro é o fim. E o passo é assumido como sendo 1. Então, essa expressão aqui vai ser assim: 3, 4, 5, 6 e 7. E o limite superior, que é o 8, não entra. Então, para auxiliar o comando for, nós usamos a expressão range, né? Então, o que vai fazer esse programa? Ele vai imprimir os números de 1 até 10, excluindo o 10 de 2 em 2. Então, esses são os números ímpares, certo? Então, ele começa a contar esse range aqui e vai executar esse comando, esse número de vezes que foi contado, certo? Aí, o nosso próximo tópico são as funções. As funções, elas são blocos de comandos que são executados e que são utilizados para dividir um problema complexo. Então, como assim? Nós temos em computação resolver diversos problemas, e esses problemas podem ser muito complexos. Então, como nós podemos utilizar uma estratégia para separar esse problema em partes menores? Nós utilizamos a função. O que é uma função? Uma função é um bloco de código, né, que é identificado por um nome e que pode receber parâmetros pré-determinados. Então, aqui nós temos um esquema que mostra como é uma função. Então, nós temos a palavra def. Então, essa é uma palavra reservada. Toda vez que eu enxergo a palavra def, eu tenho que ter em mente que vai iniciar a definição de uma função. Aí nós temos o nome da função, aqui é func, e esse nome é um nome dado pelo programador. Então, da mesma forma que a gente constrói nomes de variáveis, nós nomeamos também as funções. Aí nós temos o abre parênteses, uma sequência de parâmetros e o fecha parênteses. Esses parâmetros
são aquelas variáveis que a função vai receber para poder executar os seus comandos. E no final nós temos o return valor. Esse return valor ele é opcional, assim como os parâmetros. Quer dizer, eu posso ter uma função que não recebe parâmetro nenhum e eu posso ter uma função que também não tem return. E nesse caso, né, na programação nós damos isso o nome de procedimento, uma função sem return. Então esse valor aqui é um valor que vai ser calculado através desses comandos, certo? E ele pode ou não existir, esse comando, return. Bom, aí nós temos um exemplo de função, uma função para somar dois números. Aí nós temos a palavra def, aí nós temos soma, que é o nome que foi dado para essa função, e essa função tem dois argumentos, que é num 1 e num 2, certo? Então, esses valores vão ter que ser recebidos pela função para que ela possa calcular os seus comandos, executar os seus comandos, certo? Então, lembrando que uma função começa com a palavra def, tem o nome, tem os parâmetros, tem os comandos, certo? Então, qual é o comando dessa função aqui? O comando dessa função é somar num 1 com num 2. E o valor dessa soma vai ser atribuído à variável valor soma. E esse valor soma vai ser o valor que a função vai retornar, certo? O código dessa função, ele é escrito no programa, né? Ele deve ser escrito antes que a função seja chamada. E no momento que essa função é definida, agora ela pode ser utilizada uma ou diversas vezes dentro do programa, certo? Então aqui nós temos um exemplo do uso da função. Então aqui seria o programa principal. Aí o programa começa a executar aqui, eu atribuo 2 à variável n1, eu atribuo 3 à variável n2, e aí eu tenho o comando print, aí eu venho aqui, ó, e tenho o nome da função. No momento que o programa encontra o nome de uma função, isso significa que essa função vai ser chamada. Quer dizer, ela foi definida em algum lugar e agora ela vai ser executada, certo? Então, eu posso escrever diversas vezes uma função dentro do meu programa, diversas funções, desculpa, dentro do meu programa, mas se eu não chamar essas funções nenhuma vez, elas não serão executadas. Então, é necessário ter um nome da função em algum local do meu programa, chamando essa função. Aí, no momento que essa função é chamada, o que acontece? Há uma correspondência entre os elementos que são passados para a função. Ó. Então, eu estou passando para a função aqui N1 e N2. O que vai acontecer com isso? Esses valores, eles vão ser copiados para dentro de num1 e para dentro de num2, certo? Então, ó, N1 tem 2, esse valor vai ser copiado para num1. Então, aqui eu vou passar a ter 2. N2 tem 3, então esse valor vai ser copiado para dentro de num2, certo? Então, agora, as variáveis num1 e num2 têm valores que foram passados do programa principal e que vão permitir que a função comece a ser executada. Aí eu tenho o resultado da soma, né? Num1, que é 1 mais num2, que é 3, dá 5. E esse valor 5 vai ser armazenado dentro da variável valor soma. E posteriormente a esse armazenamento, esse valor vai ser retornado para o programa principal. No momento desse retorno, o que acontece? Essa chamada função soma aqui, ela é substituída pelo valor que retorna da função principal. Então, o que retornou da função? Voltou 5. Então, o que vai ser impresso na tela? 5. Certo? Não sei se foi claro, o professor Eduardo quer acrescentar alguma coisa? Olha, o return é sempre importante, tá? Não sei se dá para dar mais um exemplo assim de uma função. Sim, nós podemos exemplificar um exemplo de uma função, por exemplo, na matemática, né? Nós temos, por exemplo, um triângulo. Então, eu posso escrever uma função para calcular a área do triângulo, por exemplo.
Então, eu sei que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Daí, como é que eu vou escrever essa função? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho uma função, por exemplo, def área. Aí, base e altura. Esses são os parâmetros que essa função recebe. Aí, eu vou ter aqui, por exemplo, o cálculo. Como é que é o cálculo da área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Aí, eu vou ter o return área. Certo? Então, isso é uma função que calcula a área de um triângulo. Aí, como é que eu vou chamar essa função? Eu vou ter que escrever um programa principal, onde eu vou ter, por exemplo, print, desculpa, a área de um triângulo, por exemplo, que tem base 3 e altura 5. Certo? Daí ele vai fazer esse cálculo, passando ó, o 3, que vai ser copiado para dentro do B, e o 5 que vai ser copiado para dentro do H. Aí ele faz a conta. 3 vezes 5, 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Aí ele volta aqui. Esse 7,5 ele vai armazenar dentro de A. Aí ele retorna o A. No momento que ele retorna, ele troca a chamada da função pelo valor de retorno, 7,5, e ele imprime. Certo? Então, nós podemos fazer muitas funções dentro do nosso programa. E o ideal é que seja assim, quer dizer, quando eu tenho que resolver um problema complexo, que eu divida esse problema em funções mais simples e resolva cada parte complexa desse programa ou desse problema de forma separada, né? Daí, reunindo esse conjunto de funções, eu consigo ter um programa que resolve um problema complexo. Bom, como eu falei, opcionalmente, as funções podem ou não retornar valor. No caso, quando uma função não retorna valor, a gente dá um nome a isso de procedimento. Então, percebam aqui, nós temos um outro exemplo, que é a soma print. Então, aí o nome da função, a palavra def, o nome da função e os parâmetros. E aqui o comando que essa função executa. Ela soma no 1 com no 2, que são os parâmetros que ela recebe, e imprime esse valor. Percebam que não tem o comando de return. Essa função é simplesmente para imprimir um determinado valor resultado de uma soma. Aí, como é que acontece a chamada dessa função? De novo aqui, eu tenho o N1 e o N2. O N1 é 2 e o N2 é 3. E a chamada à função. Aqui faltou. É soma print. Soma print. Tá? Soma print N1, N2. Então, a chamada da função tem que ter o mesmo nome da função. Eu defini essa função como soma print. Quando eu quero chamar ela, eu tenho que chamá-la com soma print. Bom, aí o que vai acontecer quando essa função é chamada? De novo, o que está em N1 é copiado para num1 e o que está em N2 é copiado para num2. Então, agora, num1 passa a ter o valor 2, num2 passa a ter o valor 3. Aí ele soma esses valores, que vai dar 5, e ele imprime o 5 aqui dentro da função. E não retorna nenhum valor para o programa principal, certo? Então, aí nós temos um exemplo de procedimento. Bom, quando nós usamos funções, nós temos dois tipos de variáveis, que são as variáveis denominadas globais e as variáveis que são denominadas locais, certo? A diferença dessas variáveis diz respeito ao escopo, quer dizer, o que é o escopo? É a área de validade das variáveis. Aonde que eu consigo enxergar uma variável, aonde que eu consigo fazer uma expressão utilizando essa variável. Isso significa o escopo, onde ela tem validade. Então, as variáveis que são chamadas globais são aquelas que podem ser utilizadas ao longo de todo o código do programa. Uma vez que eu atribuí um valor para uma variável, a partir daquele momento ela passou a existir e eu posso utilizar ela dentro do programa.
As variáveis que são denominadas locais são aquelas que podem ser usadas somente em um determinado bloco ou trecho de código. No momento que aquele bloco se encerra, essas variáveis deixam de existir, certo? Aí nós temos um exemplo de variável com escopo local e variável com escopo global. Então aqui nós temos o programa principal. O programa principal define duas variáveis, N1 e N2. Essas variáveis são globais, porque elas valem em todo o programa, certo? Aí já dentro de uma função, nós temos o escopo local. Por exemplo, no 1, 2, valor soma, são variáveis que só existem no momento que essa função def soma ela está sendo executada. No momento que ela se encerra, essas variáveis não existem mais. Como que isso pode afetar o meu programa? Por exemplo, se eu quisesse aqui, dentro desse programa, dentro dessa função, inserir um comando print N1, isso aqui não ocasionaria erro. Por quê? Porque N1 é uma variável global, mesmo ela estando definida aqui embaixo, ó, ela está no parte do programa principal. Então, ela pode ser vista por todos os procedimentos e funções. O contrário não acontece com um 1. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui embaixo um print no 1, isso aqui ocasionaria erro. Por quê? Porque no 1 só existe dentro de def soma e não pode ser vista no programa principal, certo? Então, temos que ter cuidado quando utilizamos variáveis globais e modificamos essas variáveis, né, em outros contextos, né? Então, isso pode ser perigoso. Às vezes, o programador não se dá por conta que está fazendo isso, né, alterando uma variável global, e isso pode ocasionar um erro em tempo de execução. Quer dizer, uma coisa que não vai dar erro na hora de compilar o programa. Vai dar erro somente na hora que você está tentando visualizar a resposta do seu programa e ver que aquilo não está correto. E aí o erro pode estar nisso. Você está alterando uma variável que é global num local indevido ou impróprio. Então, variáveis globais tem que ter muito cuidado para utilizar. Professor Eduardo, alguma pergunta aí no nosso chat? Ainda não teve dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas à vontade, tá? Qualquer coisa a gente volta no assunto para esclarecer melhor. Isso então vamos continuar com funções, né? Muito Tem importante. mais um pouquinho ainda. Então, é muito importante, porque a nossa prova agora daqui a alguns instantes, né? Então, esse momento aqui, né? A gente pode estar falando de uma questão que vocês vão estar fazendo aí daqui a alguns minutos. Então, nós temos também que lembrar com respeito a funções que nós temos as funções recursivas. O que são funções recursivas? São funções onde você vai fazer a chamada à própria função, certo? Então, eu tenho, dentro da definição da função, uma chamada a ela mesma. Aí eu posso dar um exemplo de uma função recursiva, que é muito comum, que é a função fatorial. Lembra? Nós estudamos isso na última aula. Então, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, essa função fatorial, ela é inerentemente recursiva. Como assim? Qual é o fatorial de 3? É 3 vezes o fatorial de 2. Qual é o fatorial de 2? É 2 vezes o fatorial de 1. Qual é o fatorial de 1? É 1 vezes o fatorial de 0. E o fatorial de 0 é 1. Aí ele volta multiplicando, né, até conseguir responder que o valor de fatorial é 6. Então, essa função, ela é uma função inerentemente recursiva. Vou escrever o código dela aqui. Def fat de n. Aqui para ficar mais. Então, aqui eu vou ter if n é igual a 0, eu vou fazer return 1. Else, eu vou fazer return n vezes fat
de n menos 1, certo? Então, aqui, ó, o que vai dizer pra gente que essa função é recursiva? Porque tenho dentro da função FAT uma chamada a ela mesma, tá? Então, isso caracteriza uma função recursiva, certo? Professor Eduardo, alguma consideração? Lembrando, tá? A função recursiva retorna ela mesma, né? Aí também um assunto importante das funções é que a gente pode ter várias funções declaradas em um arquivo e no nosso arquivo principal a gente usa elas, né? Mas com um comando que é relacionado à modularização também. Isso foi falado na aula passada, né? Isso mesmo. Além de dividir o nosso programa em funções, nós podemos colocar essas funções em diferentes arquivos, que são os módulos do nosso programa, certo? Então, eu geralmente vou associar funções semelhantes ou que têm o destino de resolver um determinado problema em módulos, em mesmos módulos, certo? Então, eu divido um programa em módulos e esses módulos estão divididos em funções. E essas funções resolvem, cada uma delas, uma parte do nosso problema, certo? Então, durante a aula de hoje, nós recapitulamos os principais temas estudados na disciplina de Linguagem de Programação 1, né, que foram os tipos de dado, lembrem-se, os tipos inteiro, tipo real, tipo lógico e o tipo texto. Nós estudamos também as expressões aritméticas, que são aquelas que envolvem os operadores aritméticos de soma, multiplicação, divisão, a divisão inteira, o resto da divisão. Nós estudamos os operadores relacionais, o menor igual, o maior igual, o igual igual e o diferente. Nós estudamos as expressões lógicas, que é aquelas que têm o not, o and e o or. Então, as expressões relacionais e lógicas, elas servem para retornar valores que são verdadeiros ou falsos. E geralmente são utilizadas em condições. Onde estão essas condições? Essas condições estão nas estruturas de controle de seleção e repetição. Então, eu tenho lá um comando if, que é uma estrutura de controle de seleção, e esse if tem uma condição, né? Então, baseado nessa condição, um comando vai ou não ser executado. E também nós temos as estruturas de controle de repetição, que elas também usam expressões relacionais ou lógicas. Então, eu vou repetir um determinado número de comandos, um certo número de vezes, baseado em expressões relacionais ou lógicas. Também lembrando que as estruturas de controle de repetição, nós temos principalmente o for e o while. Lembrando que a diferença do comando for e do comando while é que o comando for ele já traz um elemento contador embutido, certo? Então, eu tenho um auxílio, uma variável que já está dentro do comando for que me ajuda a contar quantas vezes aquele comando vai ser executado. Já no comando while, eu tenho que me lembrar que o contador ele precisa ser iniciado antes do comando while e tem que ser incrementado dentro do comando while, certo? E por fim, nós temos as funções, né, que são as pequenas partes do nosso programa, que são escritas para resolver problemas simples que reunidas vão fazer a solução do nosso programa como um todo, certo? Então, eu vou dividir o meu programa em funções. Então, esse foi o conteúdo que nós estudamos durante essa disciplina. Espero que vocês tenham aprendido, né? E tenham visto os vídeos que nós postamos, né, no AVA, mostrando cada um desses comandos, cada uma dessas definições aqui. E tenham um bom proveito aí, né? Um bom aproveitamento dessa disciplina. Professor Eduardo, alguma questão aí no nosso chat? Sim, uma dúvida sobre variáveis locais e globais aqui, que já foi respondida. Lembrando que a local ela é temporária, só funciona dentro da função, ela é declarada lá mesmo e depois do que é retornada, né, depois que a função para de ser executada, ela some, não tem mais valor. Então é isso, né? Muito certo. Obrigado pela participação.
E boa prova para vocês, que vocês vão se dar muito bem. Obrigada a todos, então, aí pela participação conosco. Tenham uma boa prova.